Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre muito bom estar com você, compartilhar com vocês essas dicas de saúde, de como viver mais, com mais qualidade de vida. E com certeza, pode ter certeza que eu e o Miguel aprendemos muito nesses 2 anos e meio que estamos com vocês, né? Compartilhando do programa, com a sua presença sempre. E queremos agradecer os e-mails que nós temos recebido. Cada vez que o programa entra no ar, a nossa caixa de e-mail enche com dicas, perguntas, sugestões de pauta, elogios, como a gente deve fazer para melhorar. E a gente agradece, né, a participação de todos vocês e queremos convidar vocês, né, para entrarem no nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco. E a dica também é de você sempre ter um caderninho, né? Porque todas as vezes que vem as dicas tal, vocês podem anotar e as perguntas também. E hoje nós temos um assunto muito interessante para falar com vocês, que eu sou suspeita, amo, que é odontologia. E está conosco novamente a doutora Catherine Tapia, que é especialista em endodontia, mestre em endodontia e agora está fazendo doutorado. Seja bem-vinda, Catherine. Obrigada. E a doutora Karine Metiol, que é especialista em periodontia e implante. E as duas já vieram aqui e foram tantos os pedidos e as perguntas que nós trouxemos elas novamente. Sejam bem-vindas, gurias. Obrigada. Bom, então vamos direto ao assunto, né? Karine, o que é periodontia? Bem, Miguel. Pessoal, a periodontia é o ramo da odontologia que estuda os tecidos de sustentação dos dentes. Então, se vocês puderem me acompanhar aqui, o que a gente consegue enxergar nessa fotografia? Um tecido periodontal saudável. A gente tem o dente, a raiz do dente toda envolta por tecido ósseo. Até esse instrumentozinho aqui é uma sonda periodontal, que é o que a gente usa para medir perdas de tecido ósseo ao redor dos dentes. Essa situaçãozinha aqui é uma situação saudável, onde a sonda não penetra porque eu tenho osso ali fazendo resistência na sonda. É uma característica também que não sangra, né? Não sangra. A gengiva saudável é uma gengiva que a gente passa fio dental, a gente escova os dentes e ela não sangra. A partir do momento que a gente passa a ter um acúmulo de placa, o que é a placa bacteriana? Aquele resto de alimento com saliva, com bactéria, que forma uma películazinha e se adere no dente, a gengiva passa de uma situação saudável para uma situação de inflamação. Esse início aqui é o que a gente chama de gengivite, onde a gente tem acúmulo de placa e os tecidos periodontais já inflamados. A gente consegue ver que a sonda entra, mas ainda a gente não tem uma perda significativa óssea. Outra coisa importante de falar aí, né, Cá, desculpa ficar te atrapalhando, é que essa perda óssea acontece por causa das células inflamatórias. Elas começam a reabsorver, as células inflamatórias ali da gengiva começam a reabsorver aquele osso, né? Isso, exatamente. A doença periodontal é uma doença infecto-inflamatória, então ela é causada por bactéria, mas o mecanismo dela de destruição é um mecanismo inflamatório, que ocorre por células inflamatórias. Depois que a gente tem esse início de acúmulo de tártaro, a gente começa e não é tratado, a pessoa não vai no dentista, não faz limpeza, não faz raspagem, a gente tem um acúmulo ainda maior que se direciona que vai em direção às raízes dos dentes. Então aqui nós temos o tártaro, como vocês conseguem ver, e já uma perda óssea bastante significativa. Aqui é aquela situação em que o paciente começa a sentir assim que a gengiva já está bem inchada, já às vezes percebe mau hálito, já tem talvez um pouquinho de mobilidade nos dentes, mas bem importante falar, a gente não tem dor. A doença periodontal é uma doença que não se caracteriza por dor, então é importante sempre a gente ir para o dentista, fazer as revisões para conseguir diagnosticar com antecedência esse problema, porque não é que nem a cárie ou alguma coisinha assim que já nos alerta com dor. Eu acho que outra coisa que a gente podia dizer também, né, é que o tártaro, ele começa, a pessoa não nota. E muitas vezes as pessoas tentam comprar e tirar, é muito comum, né, eu já vi as pessoas dizendo assim pra mim, não, eu até fui na dentária e comprei um instrumentozinho e fico tentando tirar em casa. Isso é um perigo, né, porque tentar tirar o tártaro em casa, a pessoa não tem habilidade. A pessoa pode se machucar. Vai cortar a gengiva. Vai cortar, não vai tirar todo o tártaro, provavelmente, porque não vai chegar até ela embaixo. E como tem um pouquinho de fio, vai acabar desgastando parte da raiz, né? Exatamente. Então assim, ó, começou a sangrar,
sangrou mais do que 15 dias a gengiva, procure o seu dentista, né, Cá? Isso, exatamente. Na verdade, assim, se a gente percebe que a gengiva está sangrando, vai lá, usa o fio dental, usa de novo o fio dental e ela continua a sangrar, está na hora de procurar o dentista, porque não é só com a escovação mecânica que a gente consegue fazer em casa. Já tem que fazer uma limpeza, um tratamento profissional. Vocês têm uma ideia de quantos % da população tem esse tipo de lesão na gengiva? Se a gente, assim, contar com gengivite, que é só a inflamação da gengiva sem perda óssea, e periodontite, as duas coisas dá em torno de mais de 80% da população. É muita prevalência. Não, e outra característica importante, Miguel, é que as pessoas perdem mais dente por problema periodontal do que por cárie. Isso já está provado. E as pessoas não se dão conta, as pessoas só... eu vou procurar o dentista o dia que eu tiver uma cárie. Não, a doença periodontal, que é essa inflamação da gengiva, que a doutora Karine está explicando, ela é mais séria e causa mais perdas de dente do que a própria cárie. Isso. Até se a gente vê nessa foto aqui, esse é um caso de periodontite avançada já, onde a gente consegue enxergar quase toda a raiz do dente. Esse dente é um dente que já foi perdido, porque não tem mais tratamento. A gente consegue enxergar toda a raiz do dente, aqui tem o tártaro na raiz, e se a gente for vindo um pouquinho mais para cá, ó, aqui a gente tem um dente que também está com problema, está inflamado, a raiz já está exposta, mas esse ainda é um dente possível de tratamento. Então aqui a gente consegue ver várias situações. Isso é transmissível? A gente não transmite doença periodontal, porque a doença é multifatorial. Então, precisa de tempo, de bactéria, de até um fator genético. Mas se transmite as bactérias, né? Quer dizer, através de um beijo, a gente pode transmitir, não o problema, mas uma das causas do problema. Uma das coisas causadoras, né? Esse negócio de peguei 3, peguei 4, peguei 10, né? Sabe, que a gurizada adora. Quantas dessas 10 não vão estar com a boquinha toda com bichada? aquele dentinho. Dente. Nossa. Bom, gosto é gosto, né? Isso. Não, e importante também naquele caso ali que já estava, se puder voltar aquela foto do dentinho que está sendo perdido, ó, ali a gente vê nitidamente que a inflamação que está ali naquela gengiva, ó, tá vendo? Tá bem inflamada, está reabsorvendo todo o tecido ósseo. Foi a grande causa da reabsorção, foi aquela inflamação. Esse paciente com certeza, né, Karine, ele começou a sangrar, ele foi deixando para o dentista mais tarde. Aí depois formou o tártaro, porque o tártaro, depois de alguns dias que tem a placa, ele calcifica a forma tártaro. A escova não tirou mais, o fio dental não tirou mais, e o tártaro, por ser áspero, vai grudando cada vez mais placa, foi crescendo, ó, foi aumentando para baixo até que gera essa perda, aquilo né? Não é osso exposto? Não, ali é tártaro. Não, aqui é tártaro. Isso aqui que a gente enxerga aqui é tártaro. É tártaro. Não, ali não tem mais osso. Gengiva, ela é que nem carpete, só tem gengiva onde tem osso. Então, ali se tivesse osso, teria gengiva tapando, entendeu? Então, já não tem mais osso nenhum ali. O normal seria a gente não estar enxergando essa raiz aqui, né, Miguel? Então, aqui teria osso e depois a camada de gengiva. Por causa da situação infecto-inflamatória, a gente teve toda essa perda aqui. E isso as pessoas acham, às vezes, que não é muito comum, mas não, é bem comum. Esses dentes estão completamente frouxos, né? Sim, completamente frouxos. Com bastante mobilidade. Só que esse que é o problema. Quando já está nesse grau de mobilidade, a gente normalmente não tem mais tratamento, que é esse caso aqui. Por isso que o paciente tem que procurar nos primeiros sinais, nos primeiros sintomas. Antigamente, essa doença se chamava piorreia. Né? E as pessoas perdiam todos os dentes por piorreia. O que é muito importante as pessoas saberem hoje, que a piorreia do passado hoje chama periodontite e que tem cura. Quanto antes procurar, né? Isso, e até outra coisa importante é que tem um fator hereditário. Então, assim, se eu sei que o meu pai, a minha mãe, um tio ou uma tia tiveram esse problema no passado, é importante que eu vá no dentista, que eu procure me informar para fazer um diagnóstico, para ver se eu não tenho uma periodontite inicial. Que daí, toda vez que a gente começa a tratar no início, o tratamento é mais fácil, é mais simples e a pessoa segue com seus dentes numa boa. Quando vocês começaram a fazer faculdade, e eu, há muito tempo atrás, vocês vão se lembrar que se dizia que o fenótipo, que é a característica física, o que enxergam da gente, era diretamente proporcional ao genótipo. Então é isso que tu falou, né? Então, o que você está me enxergando hoje era diretamente proporcional ao que eu herdei de herança do pai e da mãe. Bom, hoje em dia existe uma ciência acima da genética, que é a epigenética, que é isso que tu falou. Quer dizer, se o paciente sabe que tem uma característica familiar, e que ele tem chance de ter determinado problema,
ele pode tratar e evitar. Por exemplo, não é porque a família teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, a irmã. Hoje em dia, mesmo tendo o gene para que ocorra no futuro um câncer de mama, a paciente pode tomar determinadas providências para impedir que se manifeste o gene. Então, nesse caso, né, se o pai teve, a mãe teve, a família teve, ele sabe que ele tem uma propensão genética, o que ele pode fazer? Procurando o dentista, ele pode impedir a manifestação do gene e tratar com antecedência. Isso. Sabe uma coisa que é interessante? A minha filha é higienista lá nos Estados Unidos, né? Então, ela diz que lá ela atende 2 clínicas, numa com uma condição financeira muito boa e num bairro mais simples. Que deve ser muito melhor do que os nossos bons aqui, né? Ah, com certeza. Mas assim, ó, mesmo no bairro mais simples, às vezes as pessoas não têm condição financeira de restaurar os dentes ou trocar todas as restaurações. Mas a limpeza a cada 6 meses eles não faltam. Isso é uma coisa que é bem importante a gente conscientizar as pessoas, porque às vezes elas nos procuram assim querendo, e é muito importante, estética, dentes brancos, isso é porque o sorriso afinal é o nosso cartão de visitas, a gente costuma dizer. Mas assim, além disso, a gente precisa se preocupar com a saúde, com manter os tecidos saudáveis para que a restauração fique ali bonita, para que o clareamento fique ali bonito, porque senão a gente não tem isso. Isso a gente percebe às vezes nos pacientes, que eles querem fazer uma coisa, mas às vezes não querem fazer outra. Daí a gente convence a fazer tudo junto. Além dessa situação horrorosa de se ver, né, e da perda do dente, que outro tipo de problema pode ocasionar? Manifestação bucal? Eu digo a nível sistêmico, até a nível Isso, do corpo num todo, tá? Isso. O que a gente está se estudando muito? A gente sabe que as bactérias e que a doença infecto-inflamatória, ela não fica só na boca. Isso tem uma manifestação sistêmica, que daí a gente pode, por exemplo, estar relacionado com diabetes, com doenças cardiovasculares, até com partos prematuros e nascimento de nenês com baixo peso. Sabe que nos Estados Unidos eles colocaram dentistas nos hospitais, então, para acompanhar as gestantes. Então, isso, eles estão economizando milhões de dólares, porque como o dentista cuida da gengiva, das inflamações e tal, diminuiu o número de parto prematuro e de crianças nas UTIs. Isso é onde está, a gente chama de uma ciência de medicina periodontal, que é o que está estudando essas relações assim. Por exemplo, com a doença cardiovascular, a doença... pericardite e outras lesões... ateromas, aterosclerose, não só e endocardites também, mas aterosclerose pela situação inflamatória, porque como a doença periodontal é uma doença inflamatória, a gente tem produção de muitos mediadores químicos. E esses mediadores químicos não se mantêm só no periodonto, só na boca. Então, eles podem, a nível sistêmico, eles acabam, tem pesquisas dizendo que eles facilitam a adesão dessas moléculas no endotélio. Inclusive, na boca, uma das coisas que gera essa inflamação, e por isso que a Catherine está aqui, gera uma pulpite, né? Porque lá naquele caso que está lá embaixo a inflamação, ali já alcança a polpa. Muitas vezes o tártaro vai tão apicalmente, a gente fala, né? Tão lá embaixo na raiz, que ele gera, né, Catherine? Acaba gerando a morte do tecido pulpar, que a gente fala, né? Aqui, eu vou mostrar essa figura aqui para vocês olharem aqui. Então, o que a endodontia trata, né? Ela trata do tecido que é responsável pela inervação do dente, tanto pela parte sensorial, mas pela vascularização do dente também. O que acontece? Eu vou segurar aqui para ti, para não dar reflexo. Vê se melhora agora. Isso. Aí tu vai mexendo, pode ser? Pode, claro. Então, o que acontece? À medida que a cárie avança, ocorre uma inflamação desses tecidos, o que ocasiona dor para os pacientes. Uma vez que o paciente procura o dentista nesse estágio, a gente trata o canal tranquilo, certo? O que acontece? Às vezes os pacientes vão protelando, porque tomam medicações que conseguem suprimir essa dor. Então, acontece um estágio mais avançado que leva à necrose desse tecido, à morte desse tecido, causando um cisto na ponta da raiz, tá? Que tem a ver com a carine também, com a parte periodontal, porque isso pode acontecer tanto por uma cárie, como por via do ligamento periodontal, que é o tecido que fica ao redor do dente, né? Que liga o dente ao osso, né? Então, se a gente tem uma inflamação que começa na gengiva, ela pode descer, né? Até a pontinha da raiz e entrar, através da circulação sanguínea,
como pode ser o contrário também. Uma inflamação do dente pode descer para a corrente sanguínea e acabar também ocasionando a inflamação da gengiva, né? E qual é a diferença, por exemplo, como é que a pessoa pode distinguir se a dor é periodontal ou se a dor é endodôntica? Olha, a dor endodôntica, a dor de canal dos dentes, elas não passam com analgésicos comuns, né? Então, é necessário o paciente ou tomar um anti-inflamatório e muitas vezes é necessário tomar até um opioide, né? E muitas vezes nenhuma dessas coisas funciona. Tem que ir no dentista, fazer a abertura do dente e remover esse tecido infeccionado, né? É diferente da dor gengival, né? Que tu consegue controlar mais fácil, ter um controle maior da dor. Mas mesmo assim, o ideal não é nem tomar um anti-inflamatório, nem nada. Nada. É buscar, porque assim, ó, uma das coisas que é interessante no dente, né, Catherine, é que como é bem fininho o canal e é um tecido duro em volta, não tem para onde, porque quando a gente tem uma inflamação em tecido mole, o tecido expande, então a dor é um pouquinho menos aguda. Aqui dentro do canal, como é tecido duro, quando aquele tecido inflama, é insuportável. Insuportável a dor e é que nem a gente fala para os pacientes, né? Não tem para onde drenar. Não é que nem quando a gente tem uma espinha que ela drena, né, para fora da pele, no dente não é possível ocorrer isso, né? A não ser que seja um estágio muito agudo. Avançado. Sabe que eu já tive uma paciente que ela chegou no consultório, ela tinha uma bola aqui assim. Aí eu falei assim, nossa, o que aconteceu? Eu tô com furúnculo. E eu examinei, eu batia nos dentinhos, fiz o exame, e disse assim, mas não tá com cara de furúnculo, vou radiografar. Ela tinha um abscesso nos 2 incisivos centrais, que formou, mas era tão grande a lesão aqui no queixo, muitas vezes depois tem que recorrer até um cirurgião plástico, né? Sim, às vezes até o hospital. O que acontece? Nesse estágio de dor, que os pacientes tomam anti-inflamatório e analgésico, a dor cessa e eles não procuram dentista porque acreditam que já passou aquilo. Então, acontece isso, inflama os tecidos de sustentação do dente e ocasiona essa infecção. Muitas vezes ela é indolor, os pacientes só se queixam do aumento de volume, que ficou feio, que está com gosto ruim na boca, quando na verdade o problema é no dente, né? Que não foi procurado um acesso. Bom, eu vou ter que interromper porque está na hora dos nossos intervalos.